do livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Paciência. Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembramo-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Então, logo nos permitimos pensar na natureza como algo vivo e atuante em nós, começamos a perceber que nunca perdemos nosso sentido de ligação com o mundo natural. É como se emergisse de nosso interior uma parte adormecida que sempre soube disso. Por conseguinte, começamos a religar a vida íntima com as forças criativas manifestadas em toda a evolução. Nossa ligação com os processos vivos da Terra tem sido esquecida. A suposição da ciência moderna é de que nosso planeta tenha por volta de 5 bilhões de anos. Não existe, porém, nenhum vestígio que permita determinar com alguma aproximação a época em que foram lançadas as sementes da vida, isto é, o aparecimento dos primeiros organismos vivos sobre o orbe terreno. O que se sabe, de modo geral, é que o planeta passou por lentas e diversas transformações e que provavelmente a vida surgiu nas águas dos mares que exerceram a função do berço fecundo para manter as primeiras formas vivas. Esses minúsculos seres unicelulares se estruturaram nas condições reinantes na Terra primitiva, a partir de substâncias orgânicas pré-existentes na atmosfera e na crosta terrestre. O acúmulo dessas substâncias ou moléculas durante milhões de anos converteu os ambientes marinhos numa verdadeira sopa nutritiva. A partir daí, e pela ação laboriosa dos operadores celestes, teve início a vida na Terra. No seio daquelas paisagens rudimentares, no interior das águas mornas dos oceanos primitivos, o princípio inteligente pôde iniciar suas primeiras manifestações sob o domínio e o controle da onipotência celeste. A formação desse complexo teatro da vida se deu através de um longo e contínuo processo evolutivo, que nos permite hoje conhecer as mais diversas formas de seres vivos. É preciso, portanto, que adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. O ser humano é a própria natureza adquirindo consciência de si mesma. Por possuir a capacidade de entender racionalmente esse grandioso espetáculo da evolução, deveria ser o primeiro a perceber que sua perfeita estrutura orgânica resulta da paciente realização da natureza. Olha quanto ensinamento para os dias de hoje. A capacidade de persistir numa atividade com constância e perseverança é um dos atributos da natureza. Precisamos aprender com ela a habilidade de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude, pois a impetuosidade e a afobação que muitas vezes demonstramos podem destruir em minutos o que levamos anos para construir. Suportemos com calma tudo o que acontece em nossa existência. Procuremos decifrar, aprender e refletir as mensagens enigmáticas que nos chegam através da linguagem da evolução natural. A natureza não dá saltos. A borboleta não chegou ao que é sem antes ter sido
lagarta. No entanto, a paciência não é passividade, estagnação, ociosidade ou paralisação. É antes um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. Ela permite que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou de abdicar de relações, situações, vínculos e atividades que envolvem o nosso dia a dia. Os espíritos superiores possuem a necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. Sabem que o processo de amadurecimento e crescimento humano é constante, mas gradual. Eles reconhecem que a cada coisa se deve dar o devido tempo e que tudo que se diz de forma precipitada pode ser mal interpretado ou não entendido. Por isso, utilizam-se da natureza evolutiva, levando em conta a condição de tempo, lugar ou modo que cerca e acompanha as pessoas, fatos ou acontecimentos. Os mentores da codificação disseram a Allan Kardec que os espíritos ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. E justificaram: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir, cada coisa em seu tempo. Então tenhamos paciência, tenhamos perseverança, porque Emmanuel já diz que tudo passa e passará. Tenhamos paciência, fé e esperança no porvir. Fiquem com Deus e cuidem-se.